Irmãos queridos, uma boa tarde para todos vocês. Eu fico honrado de ver a presença dos amados numa tarde magnífica como essa, que as praias de Natal nos convidam para estarmos em comunhão com Deus, não no templo, mas nas areias das praias e nos banhando nas águas quentes das praias de Natal. Aliás, assim, eu diria que se eu tivesse que escolher uma cidade do Nordeste para morar, escolheria Natal. É uma beleza. Hoje de manhã pude dar uma moradinha na praia, dar uma caminhada, e devo ter chupado uns 10 cajus, sabe? E o pessoal lá do Rio está mandando mensagem para mim, para ir para um restaurante aí, que depois eu vou pedir que vocês me digam onde que é, mas disse que é um negócio do outro mundo, mas esqueci o nome, tá bom? Mas está aqui o presbítero lá da igreja, empresário, falando, olha, vai lá, vai nesse, que isso aí é maravilhoso. Então depois eu vou dar uma olhada aqui, os irmãos então estão intimados a me levarem e abençoarem o ministro do Evangelho, tá bom? Levando para esse restaurante. Estou muito grato de poder estar aqui pela segunda vez, agradeço ao Leandro especialmente pela forma tão carinhosa com que tem me tratado, e acolhida, e eu espero que hoje, à tarde, e especialmente à noite no culto, com as igrejas mais bem representadas aqui entre nós, certamente depois do dia de praia, quem sabe, muitos aqui conosco, que Deus fale aos nossos corações nesses dias tão confusos e que ao mesmo tempo representam oportunidades de glorificar a Deus que me parece que jamais houve na história do nosso país. Sabe, que a igreja está diante, nesse cenário difícil, está diante de uma grande oportunidade de glorificar a Deus nas mais diferentes áreas da sua missão. Irmãos queridos, recebi uma tarefa oportuna, que é de falar sobre pregação expositiva no contexto da missão integral. E eu poderia lhes dizer que eu só não matei a minha igreja nos últimos anos em razão do fato de ter assumido um forte compromisso com a pregação expositiva das Sagradas Escrituras, e não apenas isso, um forte compromisso com aquela tradição do calvinismo em que o pastor assume diante da igreja a incumbência de expor livros inteiros das Sagradas Escrituras. Então há anos eu uso esse método tão presente no ministério de João Calvino em Genebra, tão presente também no ministério do grande pregador galês Martyn Lloyd-Jones na capela de Westminster, que fez exposições que entraram para a história do cristianismo, como as magistrais exposições sobre a carta aos Efésios e a carta aos Romanos. Eu diria que se você quer combustível para a alma, quer alguma coisa que aqueça o seu coração, em nome de Jesus, compre os volumes completos de Efésios e Romanos das exposições do chamado Dr. Martyn Lloyd-Jones. Então, por ter tido esses homens como referência na minha vida e administrado o meu próprio ministério, visando deliberadamente imitá-los, especialmente o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu diria para vocês, sem constrangimento, que durante a maior parte da minha vida eu tenho ido para o púlpito pensando em tratar o texto do jeito que o Lloyd-Jones tratava, procurando realmente encarnar aquele modelo de pregação expositiva que põe a igreja em contato direto com o texto bíblico e que amarra o pregador à passagem das Sagradas Escrituras que ele se propõe expor. Por que eu disse para vocês que a pregação expositiva salvou o meu ministério? A pregação expositiva, me perdoem repetir,
pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia. Nos últimos anos eu fiz a exposição de Josué, de Juízes, Gálatas, mas eu estou falando de não deixar escapar vírgula, de analisar até as conjunções adversativas, de não deixar escapar nada. Então, Gálatas, 1 aos Tessalonicenses, Filipenses, eu acabei agora, faz 40 dias, uma exposição verso por verso do Evangelho de Marcos. Do versículo 1 até o último versículo do capítulo 16. E qual foi a importância disso? Em 2007 eu passei por uma grande transformação na minha vida. Eu diria para vocês que em termos da sua profundidade, do seu caráter súbito e dos efeitos que produziu na totalidade da minha vida, uma experiência que eu só posso comparar à minha conversão em 1982. Então, eu tenho dois divisores de água na minha vida. 1982, quando eu tomei uma decisão racional de seguir a Jesus Cristo e me sujeitei intelectual e moralmente à sua mensagem, e 2007, quando aí a minha crise, quando decidi manter essas referências que até hoje marcam a minha vida, como motivo de inspiração para o púlpito, mas tive que assumir a minha identidade, viver minha própria vida, me reinventar. Não foi fácil, porque, vocês me perdoem falar sobre mim mesmo, mas talvez, quem sabe, o meu testemunho os ajude a entender um pouco da sua própria vida, seu próprio ministério, de algumas tensões que talvez você esteja vivendo. Até o ano de 2006, o meu ministério tinha como foco expor as Sagradas Escrituras, espalhar a fé reformada pelo nosso país, plantar igrejas, me preparar para apresentar uma boa apologética, seguindo aquele ideal do Francis Schaeffer de oferecer respostas honestas para perguntas honestas. Estive muito envolvido com seminários teológicos, com criação de instituições de ensino, na perspectiva de preparar pastores para o exercício do ministério sagrado, num contexto em que a minha denominação tolerava um seminário no Rio de Janeiro que ensinava o liberalismo teológico. Então, esses temas estavam bastante presentes na minha pregação: plantação de igreja, teologia reformada, apologética, até que, subitamente, eu me peguei fazendo o que eu não vi esses irmãos fazerem. Foi muito difícil para mim, porque foi uma caminhada muito solitária. Eu tinha poucas pessoas com as quais compartilhar. E de repente, veja só, até 2006, eu olhava para John Stott, olhava para Martin Lloyd Jones, olhava para João Calvino, olhava para Francis Schaeffer. Quer dizer, eu tinha mais ou menos, e tantos outros que eu poderia mencionar, e podia guiar o meu ministério mais ou menos pensando em como que eles administrariam seus ministérios se estivessem no meu lugar no Rio de Janeiro. De repente, eu me pego indo para a praia de Copacabana de madrugada, fincando cruzes, levando vassouras para combater a corrupção no Congresso Nacional em Brasília. De repente eu me pego fazendo lobby, fazendo pressão política
Subitamente eu me vejo em contato com narcotraficantes, com a liderança do tráfico na minha cidade, e em contato com favela, com pobreza. Eu nunca imaginei na minha vida, isso não me foi ensinado, eu não fui preparado para isso, que o meu ministério me levaria a tomar a decisão que eu tomei em fevereiro agora. Fevereiro desse ano. Eu peguei um avião, fui para Basileia, para Basel, na Suíça. Um jornalista suíço foi ao Rio de Janeiro fazer uma entrevista. Ficou conhecendo o meu trabalho na Suíça e quis conhecer de perto o que nós estávamos fazendo. E aí o que aconteceu? Que ele virou meu amigo. E ficou profundamente tocado, um jornalista que havia coberto a guerra no Kosovo, havia trabalhado também, quer dizer, havia sido correspondente da televisão suíça, sabe, em cenários de guerra, em que ele correu risco real de vida. E um outro também, igualmente experiente, com trabalho no Afeganistão e tal. E eles foram comigo para as favelas do Rio de Janeiro e tal, e acabou daquele jeitão nosso brasileiro, dele ser convidado para participar de um churrasco lá com os nossos parentes, ficamos amigos, e ele falou o seguinte: olha, eu tenho uma casa nos Alpes Suíços, se você quiser, você pode ficar na casa, é uma casa da minha família, e você pode ficar hospedado na minha casa em Basel. Então peguei as milhas. Foi até interessante observar que numa das manifestações que nós fizemos, um leitor do jornal o Globo disse a seguinte coisa: eu quero saber de onde ele tirou esse dinheiro para ir para a Suíça, como é que ele ficou na Suíça, como é que ele pôde ir para lá para fazer essas coisas todas. E eu fiquei então de graça nos Alpes Suíços, fiquei de graça na casa dele em Basel, e as minhas passagens foram das milhas que eu acumulo pregando por aí no país. Então fui para lá, e chegando lá, vendo noticiários sobre a Copa do Mundo da Europa. Então, lá da Europa, eu acompanhando o que estava acontecendo aqui, o país se preparando para a Copa do Mundo. Torrando 30 bilhões de reais numa competição esportiva de 4 semanas, construindo 12 estádios, sendo que 4 verdadeiros elefantes brancos. Eu enlouqueci. Falei, quer saber? Eu estou em Basel, Zurique aqui do lado, sede da FIFA, vou para a FIFA. Avisei para a imprensa do Rio de Janeiro, avisei para a imprensa internacional, levei várias bolas de futebol com cruzes vermelhas, eu falei, onde que o Blatter passa? É aqui, é aqui. Fiquei na porta da FIFA e com 2 cartazes, um em inglês e outro em português. Copa de 2014, quem lucra mais? FIFA, empresários ou povo brasileiro? Só que eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, não vi policial nenhum. Falei, então vou entrar. Aí saí da rua, da avenida principal, e fui para dentro. Aí fiquei na sede da FIFA, na porta de entrada, e fiquei lá parado. E a essa altura, a agência F, filmando e fotografando tudo. Nisso vieram os assessores da FIFA, os assessores de imprensa, pedindo para que eu parasse. E aconteceu o milagre das línguas estranhas, mesmo na vida de um presbiteriano. Sabe? Vocês sabem que eu sou presbiteriano, mas aconteceu o seguinte: o meu inglês, profundamente deficiente, ganhou desenvoltura, a desenvoltura da raiva, da fúria. Porque quando eu vi aqueles homens ali do meu lado, e eu diante da oportunidade de apresentar as justificativas daquele protesto, até aquele inglês bem tupiniquim fluiu. Eu falei para eles, como é que seria no país de vocês, se crianças não tivessem acesso à educação de qualidade, se pessoas morressem em fila de hospital, e no decurso de 10 anos, 500 mil de pessoas tivessem sido assassinadas. O que vocês fariam se vocês vissem o governo do seu país investindo dinheiro público numa competição esportiva? Eles ficaram petrificados. Eu nunca imaginei. Quando eu fui ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, não passou pela minha cabeça que um dia eu estaria na sede da FIFA em Zurique, segurando 2 cartazes em português e inglês e com várias bolas de futebol,
com cruzes vermelhas simbolizando o desperdício de dinheiro público na Copa do Mundo. Nesses últimos anos, eu conheci o Brasil underground. Eu conheci o Brasil do Congresso Nacional. O Brasil das favelas. O Brasil das prisões. O Brasil dos cemitérios onde mães estão enterrando filhos que foram assassinados. Até 2006, a minha realidade ministerial consistia em preparar sermões, uma casa coberta de comentários, procurando fazer a exegese do meu texto, dando o melhor de mim para nutrir espiritualmente a minha igreja, indo para o púlpito, e tinha um programa de televisão que era bancado por alguns empresários. 10 anos, de segunda a sexta, um programa chamado Palavra Plena. Então, era basicamente essa a minha vida. De repente, eu me pego lidando com esse mundo da violência, do lobby político, da corrupção, das execuções extrajudiciais. E o que acontecia comigo? Eu voltava das manifestações, dos eventos, dos enterros, das favelas, das prisões, irmãos, alucinado. Às vezes acontecia de no sábado eu ter passado o dia inteiro dentro da carceragem da facção Comando Vermelho, levando dignidade de vida para aqueles homens, muitos dos quais sem o mínimo envolvimento com crime. Alguns dos quais desejosos de mudar de vida, apesar dos crimes bárbaros que praticaram. Eu vi de tudo. Gente, eu vinha dirigindo meu carro para a igreja. Eu moro em Niterói, a minha igreja é na Barra da Tijuca, então todo domingo eu tenho que cruzar a ponte Rio-Niterói. Vinha pelo caminho chorando, orando, gemendo e pensando, meu Deus amado, e agora? Como é que eu vou? O que tu esperas de mim? Como me dirigir à minha igreja depois de ter visto o que eu vi ontem? Aquela mãe agarrando o caixão do filho que foi morto num assalto, recusando-se ver a sua filhinha de 1 ano ser enterrada. Qual passou a ser a minha tentação? Que se eu cedesse a ela, eu teria matado a igreja presbiteriana da Barra, a qual Deus me confiou. A tentação de politizar o púlpito, de deixar os jornais pautarem a minha pregação e não as Sagradas Escrituras. Porque eu chegava no domingo com toda a igreja de antemão, esperando que eu fizesse a exposição bíblica do texto daquele domingo. Ora, se eu havia, por exemplo, terminado a exposição do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, todos estavam na expectativa de que no domingo subsequente, o meu texto haveria de ser Marcos capítulo 10, do verso 1, não sei lá qual versículo, mas seria a passagem do domingo. Então eu estava amarrado às Sagradas Escrituras em razão desse compromisso. Chegava então, quer dizer, a coisa acontecia mais ou menos assim: irmãos amados, a partir de hoje eu farei uma exposição verso por verso do Evangelho de Marcos. Nós devemos ter, portanto, uns 3 anos por aí de exposição bíblica. Eu não vou fazer outra coisa no domingo que não seja expor com fidelidade, verso por verso, o Evangelho de Marcos, a fim de que conheçamos a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pronto. Salvou a minha vida. Porque, se não fosse assim, eu teria me tornado um pregador monotemático. Estaria, então, oferecendo à igreja uma dieta desequilibrada. Estaria projetando na igreja as minhas angústias. Conforme acabei de dizer, deixando o noticiário da semana pautar a minha pregação. E, portanto, não pregando todo o conselho de Deus. Contudo, aqui agora vamos para o outro lado da história. De 2007 para cá, eu ganhei outra Bíblia. E passei a ver nas Sagradas Escrituras o que eu não conseguia enxergar. E não tenho dúvida que hoje o tratamento que eu dou aos textos das Escrituras tem íntima relação com tudo aquilo que os meus olhos testemunharam nesses últimos anos da minha vida. A tal ponto que minha experiência hoje regular tem sido a surpresa, poderia dizer a perplexidade que me assoma quando eu olho para determinadas passagens das Sagradas Escrituras e sou levado a dizer: Senhor, como que eu nunca enxerguei isso na Tua Palavra? O que fez com que, durante tantos anos, eu passasse por cima desse versículo, desse capítulo, desse tema? Passei a perceber também que não conseguia mais dissociar a pregação expositiva dos problemas mais amplos do ponto de vista político e social que o nosso país tem enfrentado. Passei a ver denúncia para todo lado. O discurso da justiça social emergiu com uma força completamente nova. E mais do que isso, descobri o pobre nas Sagradas Escrituras. De maneira que eu não mudei de teologia. Continuo reformado e subscrevendo a confissão de fé da minha igreja, a confissão de Westminster. Contudo, hoje eu prego sobre aquilo que eu não pregava. Eu denuncio os pecados que eu não denunciava. E não me silencio mais sobre as iniquidades presentes na igreja, cujo horror não era nem mesmo percebido por mim. Portanto, nós que temos a preocupação com a chamada missão integral da igreja, temos que nos preocupar com duas salvaguardas para a pregação expositiva, apaixonada, que faz homens e mulheres
viverem a vida de Cristo, consequentemente, dando voz aos sem voz e visibilidade aos invisíveis. Primeira salvaguarda: não permitir, em hipótese alguma, que suas preocupações político-sociais o tornem um pregador monotemático, fazendo com que você não proclame todo o conselho de Deus. Daí a importância do firme compromisso com a exposição de livros inteiros das Sagradas Escrituras, que não é tarefa fácil. Tarefa para leão, quando eu chego, por exemplo, num domingo na minha igreja, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tenho que apresentar para a igreja o sentido do versículo: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Qual foi a última vez que você fez uma exposição desse versículo na sua igreja? Mas quando você prega expositivamente, você não tem como saltar passagens como essa, que estão presentes nas Sagradas Escrituras, que ferem consciência, que perturbam e que fazem com que em algumas igrejas, pessoas tomem a decisão de abandonar a sua igreja de origem, a fim de ir para um lugar onde a pregação não o perturbe. Não trate de temas que essas pessoas teimam em não incluir no seu conceito de cristianismo. Agora, vamos para o outro lado. É difícil ouvir pregador que não está na rua, e cujos sapatos não trazem a lama da favela. Difícil ouvir pregador que não tem contato com o mundo real. É impossível pregação expositiva, apaixonante, com conteúdo que perturbe, alvoroce, faça sonhar, apresente os ideais de justiça do reino. É impossível que a pregação expositiva seja profética, no sentido de você ressaltar aquele aspecto da verdade que a sua geração está precisando ouvir. É impossível se você não estiver seguindo o modelo ministerial de Jesus, que é o modelo pé na rua, pé no chão. Foi a crise que eu vivi. Eu olhava para Martin Lloyd Jones, minha dissertação de mestrado foi sobre ele. Minha tese de doutorado, a minha proposta original, agora eu mudei, era sobre a vida de Jonathan Edwards. E eu olhei para eles e fui levado a dizer: eu os amo. Quando eu os leio, eu sinto algo no meu coração que nenhuma outra literatura causa. Vocês são meus irmãos, são minha fonte. Mas a minha referência de ministério pastoral é Jesus Cristo, não é vocês. E foi muito consolador quando eu vi as causas sociais me tirando do dia a dia da igreja e me colocando dentro da favela. E olhando para o Evangelho e vendo
que o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não se encaixa no modelo de ministério pastoral vigente no nosso país. Porque nós não vemos Jesus Cristo do gabinete para o púlpito, do púlpito para o gabinete. Nós vemos Jesus Cristo em contato com aqueles que gritam e não são ouvidos, com os invisíveis sociais. E essa dinâmica, que não faz venerar mais o partido político do que amar a causa do Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo, é de uma riqueza para o púlpito incalculável. Porque você vai para a Bíblia com os olhos marejados pelo impacto das injustiças que você testemunhou. E aí você passa a ver nas Sagradas Escrituras aquilo que os comentários bíblicos, os léxicos, os dicionários não permitirão que você veja. Textos vão saltar das Sagradas Escrituras. E não apenas isso. As Escrituras passarão a ser vistas por você como de absoluta relevância para a interpretação da história e a apresentação daquelas soluções para os problemas humanos que nós só encontramos no Evangelho libertador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém está mais preparado para exercer a função pública, o ministério na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que aquele que tem experiência com o mundo real. Nós precisamos romper com o modelo de ministério pastoral estufa, que é exercido dentro do templo, em que o pastor se dedica única e exclusivamente à tarefa de manter a máquina eclesiástica em funcionamento, que lhe é muito conveniente, sem nenhuma perspectiva pública, sem nenhum conceito de igreja sal da terra e luz do mundo. Isso é trágico para o nosso testemunho e para a nossa pregação. E faz com que apresentemos do púlpito aquilo que é até verdadeiro, mas não é profético. Que não representa resposta para os reais conflitos do aqui e agora da vida da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, raramente eu faço o que eu acabei de fazer, que é falar para a igreja sem um texto aberto. É o que eu vou fazer hoje à noite. Mas eu me senti movido, e conto com a boa vontade, com a paciência, com a compreensão dos irmãos, a contar o meu testemunho. E como que hoje eu tenho lutado por manter o equilíbrio, e isso não é fácil, entre esses dois mundos. O mundo da igreja e da incumbência que eu recebi da minha congregação de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e o meu envolvimento com o mundo lá fora. Então eu me vejo hoje entrando em cenários, em mundos completamente diferentes. Saio da reunião do conselho e depois me vejo na presença de bandidos, que eu quero ver salvos, que eu amo, mas bandidos, que estão fazendo aquilo que eles sabem através dos meus lábios e de sua consciência, que não glorifica a Deus.
a fim de que eles me permitam trabalhar no Rio de Janeiro, porque sem o aval deles, nem o governo consegue atuar. Não acredito que todos têm que reproduzir esse modelo, mas talvez seja o chamado de alguns. E quem sabe apresentar esse pobre testemunho pode estimular algumas igrejas e alguns ministros a investirem nesse tipo específico de chamado. Eu tenho um acordo com o conselho da minha igreja, a igreja presbiteriana. Você tem o presidente do conselho, que sou eu, e os presbíteros que compõem o conselho, que são eleitos pela igreja em assembleia. O conselho fez o seguinte acordo comigo: nós só queremos você aqui no domingo. Você vem domingo, só pedimos que você não falte. Por isso que eu marquei com o Leandro. Olha, me põe no voo de madrugada, eu chego 8h30 no Rio de Janeiro, mas 9 horas eu tenho que estar no púlpito da minha igreja, porque tenho um compromisso com a minha igreja, de pelo menos no domingo estar ali pregando a palavra de Deus, e eu amo isso. Eu prego às 9 e prego às 11, na igreja onde eu sou pastor. Mas eles fizeram algo comigo que tem me abençoado muito, e acho que tem colaborado um pouquinho para a vida da minha cidade, do meu país. O que eles disseram? Nós queremos que você estude, nós queremos que você se dedique a esse chamado que Deus lhe deu. É evidente que Deus o chamou para isso. São portas abertas que, em geral, costumam estar fechadas para os pastores. Por exemplo, de você ter o respeito de todos os meios de comunicação no Brasil, de marcar uma manifestação e todos estarem presentes cobrindo e fazendo com que aquela voz que seria dirigida a 500, 400, 600 pessoas no culto de domingo alcance milhões de pessoas através da cobertura dos meios de comunicação. Então, o que acontece? Hoje eu sou um ministro ativista social, sustentado pela igreja, que não depende de verba pública para viver, o que me dá completa independência. Por isso já fiz manifestação na Belo Horizonte de Aécio Neves, já fiz manifestação em frente ao Palácio da Alvorada, no Rio de Janeiro de Sérgio Cabral, na São Paulo de José Serra, em cima do viaduto do Minhocão, em parceria com a Visão Mundial. O que significa, portanto, que a minha igreja está me permitindo ter tempo para ler, tempo para não apenas ler bons livros, ler os principais jornais do Brasil, me manter informado, fazer lobby, ter contato com a favela, contato com políticos, contato com a imprensa, fontes, muito importante. Nesse campo de atuação, você ter boas fontes, você ter informação. E com toda a liberdade durante a semana para me locomover, para ir a Brasília, para pressionar algum membro do nosso Congresso, ou ter uma agenda com o prefeito, ou fazer uma manifestação em frente à sede do governo do meu estado. E quando essa dinâmica, e isso nem sempre é fácil, com tristeza de alma eu lhes digo, e que ninguém me imite nesse ponto, minha vida de oração sofreu um abalo. E eu não deixei de orar, porque amo meu Deus, tenho prazer, Ele é o sustentador da minha sanidade mental. Chegar aos 52 anos, gente, num mundo como esse, e não enlouquecer, só se você não tiver cérebro. Mas se você usa o cérebro, se você pensa,
Você só não enlouquece se o Evangelho estiver dentro do seu coração, trazendo aquela consolação que só Cristo pode dar. Só Cristo pode dar. Mas, se nessa dinâmica sua vida é irrigada pela oração, você mantém a comunhão regular com Deus através da sua palavra, se você leva o Salmo 1 a sério, não há dúvida que essas experiências do lado de fora o humanizam, santificam, sensibilizam. Você se vê diante de uma nova Bíblia e sua mensagem ganha em originalidade, pertinência e poder. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e abro aqui para que os irmãos possam, se assim o quiserem, interagirem comigo e tirarem dúvidas e fazerem as perguntas que quiserem. Vai ser um prazer poder ter esse momento de diálogo. Tá bom? Pois não, querido. Seria possível ter um microfone circulando aqui na igreja, enquanto que eu me mantenho com esse aqui? Se não for possível, é só para ganhar em dinâmica. Tem algum microfone aí solto? Estão providenciando? Mas vai lá, você usa esse microfone e depois me passa. A minha compreensão da sua reflexão é que você fala de um casamento, de uma dupla poderosa de pregação expositiva e uma espiritualidade encarnacional. Eu queria perguntar para você, se a pregação expositiva isolada fora poderosa, sozinha, o mundo fora diferente. Então, eu acho que o que eu estou percebendo, e que seria a minha reflexão aqui, é que o tema é, você precisa vivenciar o que prega. Então tem credibilidade e impacto. Mas não é só um pregador expositivo. No púlpito, você falou de Brasil underground, Brasil da prisão, Brasil do cemitério. Eu peguei e gostei demais. Mas gostaria de dizer que não acho que a pregação expositiva, sozinha, sem ser encarnada, tem o mesmo impacto. Você o que acha? Bom, não há dúvida. Eu tenho que concordar contigo. O cristianismo não seria levado a sério pela humanidade sem o testemunho de homens. Circula esse, eu fico com esse aqui. Obrigado. Alô? Agora minha voz está como a de Moisés no monte. Alô, alô? Então, o cristianismo não teria chegado aqui sem o testemunho de Galileu Galilei, Johann Sebastian Bach, Martin Luther King, William Wilberforce, porque esses homens mostraram a relevância dessa fé. Eles ornamentaram a doutrina, eles mostraram que o cristianismo não é ópio do povo. Então, é claro que quando você está no púlpito, anunciando a mensagem de um Salvador obcecado pela vida do pobre, que passou a maior parte do seu tempo se dedicando a Ele, e a congregação não o vê entre os pobres, não o vê entre os oprimidos, não o vê dando voz aos sem voz, não o vê se indignando com as violações de direitos humanos na sua cidade, você perde autoridade. E perde autoridade especialmente diante daqueles que estão familiarizados com esses temas. É muito difícil, por exemplo, alguém com formação em sociologia, em antropologia, em ciência política se manter no nosso meio, nem entra na igreja. Até mesmo alguns estudantes de direito, basta você ter o conhecimento mínimo, mais basilar sobre esse mundo para não entender a alienação da igreja. Como que esse colosso de ser humano, que diz que
ganhou um coração de carne no lugar de um coração de pedra, que recebeu olhos novos, ouvidos restaurados, quer dizer, que é luz do mundo, que é sal da terra, que é habitação do Espírito, que é ramo da videira, é membro do corpo de Cristo. O seu nome está escrito no livro da vida. Ele nasceu da água e do Espírito, foi regenerado pela terceira pessoa da Trindade. Como que essa obra-prima chega numa favela, num presídio superlotado, meu Deus, e não geme, e não chora, e não envelhece antes do tempo, e não se angustia, e não se perturba? Não é possível que um ser humano que passou por esta obra estupenda de sensibilização, porque o que o Evangelho faz é nos transformar em seres humanos concretos. O Evangelho nos converte daquela nossa natureza de androide, de estátua de mármore, e nos transforma em homens, homens que choram diante de sua Jerusalém. Quer dizer, o grande milagre do Evangelho é conectar o nosso bem-estar ao bem-estar do próximo. É você não dissociar a felicidade do que foi criado à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus, da sua própria felicidade. É como diz Jonathan Edwards, que o fundamento da ética cristã consiste em o homem amar a Deus e amar a tudo que Deus ama. Portanto, não há como. O que você está falando é da mais profunda relevância. Quer dizer, depois de eu ter participado, eu estou falando de caso real da minha vida, do enterro de uma menina de 1 ano que foi assassinada no bairro de Belfor Roxo, filha única de um casal que durante 6 anos lutou para ter essa filha. Eu saio do enterro e quando vou para a Bíblia e tenho que falar sobre a viúva de Naim, olha, eu nunca na minha vida levei a sério essa passagem das Sagradas Escrituras, só depois que eu fui para a rua, só depois que eu comecei a lidar com a política brasileira. Depois de, por exemplo, ter ouvido um senador me pegar no aeroporto de Brasília, e essa é a maravilha, se você anda no temor de Deus, se você não negocia valores, caráter, as pessoas falam para você o que não falariam para ninguém mais. E esse homem, senador, resolveu abrir o seu coração comigo. Falou uma série de coisas. Entre elas é a seguinte: na minha experiência no parlamento brasileiro, 2 mandatos, ministro da Dilma, estou absolutamente certo do fato de que há 5.000 famílias no Brasil que detêm mais de 60% da riqueza nacional, e essas famílias mandam no Congresso. Mandam no nosso Congresso. E aí, no meu desespero de tentar levar política pública para a favela, e vendo como que tudo é lento, tudo é difícil, você abre os olhos, de repente você vê as máquinas entrando no Leblon, entrando na Barra da Tijuca, o centro do Rio de Janeiro, recebendo investimento de bilhões de dólares, e as favelas onde eu trabalho não mudam, continuam as mesmas. É claro que esse lobby do rico, o papel do poder econômico no nosso dia a dia, e o
quanto ele tem contribuído para a perpetuação desse cenário de desigualdade, me leva a ler esse texto das Sagradas Escrituras de uma forma completamente diferente. Tiago capítulo 5, verso 1. Eu só fui fazer uma exegese desse texto depois de 30 anos de convertido. E eu nunca, durante 30 anos de convertido, e eu sou ministro ordenado desde 1992, eu nunca fiz uma exposição de Tiago capítulo 5. Esse ano foi pela primeira vez. E por quê? Porque eu encontrei nas Sagradas Escrituras um texto que me ajudou a entender o Brasil. Tiago capítulo 5, a partir do verso 1, é uma das análises que nós podemos fazer sobre o cenário político-social do nosso país. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Vocês estão entendendo o texto? É muito claro. Não é uma mensagem de conversão para o rico. É Deus anunciando o seu juízo. Você vai ser julgado. Atendei. Venha agora. Um dos comentários que eu li, se não me falha a memória, de Thomas Manton, puritano, vem agora, venha e ouça. Agora, ricos, quem é o rico? Eu nunca parei para pensar nisso no meu ministério, que há pessoas ricas. Já parou para pensar nisso? Há seres humanos que são ricos, o que significa que há algumas pessoas na nossa sociedade que têm mais poder do que todos nós juntos. Gente, até aí uma declaração, de certa forma, moralmente neutra. Só que é um fato. Há pessoas em Natal que têm muito poder. Mais poder do que todos nós juntos. E a Bíblia chama algumas dessas pessoas de ricas, quer dizer, é o poder econômico. Chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Pode começar a chorar porque o juízo é certo. Você vai ser julgado por Deus. E é interessante que chorai lamentando, no original grego, o chorai lamentando significa chorai, mas ao mesmo tempo expressando uma espécie de uivo. É alguma coisa do tipo, oh! É uma informação que você recebe e que o desconjunta. As vossas riquezas estão corruptas. Aí é riqueza no sentido geral, as vossas riquezas apodreceram. As vossas roupagens estão comidas de traça. A traça comeu a roupa de vocês. Quer dizer, roupa, aquilo que eles usam, que o rico usa, que os seres humanos em geral usam para revestir sua vida de glória. Porque a nossa maior obsessão é a obsessão de nos tornarmos visíveis para os demais. Nós abominamos o anonimato. Isso é visceral em nós. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Aqui é a pura manifestação do juízo de Deus. Até o que não enferruja, enferruja. Porque é Deus em ação, o ouro. A vossa prata e o vosso ouro foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar a vossa carne. Essa ferrugem vai testemunhar contra vocês e vai devorar a vossa carne. Devorar a carne. O fogo é um sinal, é uma imagem do juízo divino. Agora, qual é o problema dessa gente? Tesouros acumulastes nos últimos dias. Essa gente acumulou riqueza no tempo do fim. Então, a mensagem aqui é dirigida a gente que tem no closet da sua casa, na sua conta bancária, aquilo que hoje poderia viabilizar a vida de número incontáveis de pobres. Tiago está dizendo o seguinte: amigo, o juízo é certo. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Você
olha, além de ser um desalmado, é um louco. É um desalmado porque você consegue acumular no mundo de desigualdade. E é um louco porque você está acumulando nos últimos dias. Você está acumulando para o fogo. Aí ele prossegue dizendo, eis, olha o verso 4, gente. Olha o verso 4. Eu só levei esse versículo a sério, depois, eu me converti em 82, só esse ano. Eu fui levar essa passagem a sério. Só esse ano. E eu não teria, reconheço, eu não teria visto a relevância dessa passagem se não fosse a rua. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Então, ele não apenas acumula, ele não apenas é péssimo mordomo dos recursos de Deus, a sua riqueza é de origem iníqua, quer dizer, ele enriqueceu através do suor do seu próximo, cuja vida foi banalizada por esse empresário, por esse latifundiário, por esse financista, mediante o salário irrisório que ele ofereceu. Ou seja, ele raciocinava assim, olha, há uma grande oferta de mão de obra no mercado, as pessoas estão desesperadas precisando de emprego, é lógico que aquilo que eu oferecer para essa pessoa, ela vai aceitar, então eu vou jogar os salários lá embaixo, e vou aproveitar essa oferta. O que Tiago diz? Camarada, não tenha dúvida que você vai ser julgado. Não tenha a mínima dúvida. Quantas vezes você viu um pastor pregar essa mensagem no culto de domingo, cheio de ricos? Porque o milagre não é rico vir à igreja, o milagre é rico se converter. Quantos ricos cheios do Espírito Santo vocês conhecem? Rico pode se converter. Abraão era rico. José, rico. Poderíamos dar vários outros exemplos, mas são raros. Em geral, olha o que o texto diz. Que por vós foi retido com fraude está clamando. O que significa o salário está clamando? Deus olha e aquilo provoca. Você está provocando a Deus. Quer dizer, você está permitindo que aconteça alguma coisa que demanda de um Deus santo uma resposta. Olha o que ele diz mais. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos de Jeová Sabaoth. A escolha aqui do nome de Deus é deliberada. Não é ecoaram nos ouvidos do Pai. Ecoaram nos ouvidos de Jeová Sabaoth, do Senhor dos exércitos angelicais, do Senhor que toca no rei e o rei é comido de verme, sabe, do Senhor que tem todos os átomos e moléculas batendo continência para ele, dizendo amém para a sua vontade. O clamor dos ceifeiros, o que isso significava? Que o trabalhador chegava na igreja e se ajoelhava. Pai Santo, estou com as mãos calejadas. Passei a semana sem ver minha família. Só tu sabes como que eu servi aquele homem por temor a ti. Eu servi como se estivesse servido ao Senhor, meu Deus. Mas essa semana, Senhor, eu não tive o que colocar na mesa dentro de casa. Porque o meu patrão reteve o meu salário. Tiago ouvia essa oração na igreja. Tiago conversava com os membros da igreja e eles traziam as informações do campo. Tiago sabia o que acontecia no campo. É um pastor diferente. Ele lia jornal. Ele podia dizer, eu sei o que está acontecendo na fábrica. Eu sei o que está acontecendo nas favelas, eu sei o que está acontecendo na polícia. E os clamores dos ceifeiros estão chegando nos ouvidos de Jeová Sabaoth.
terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Eu não tenho tempo para expor isso. Esse é o tema de um próximo livro que eu espero lançar pela Mundo Cristão até abril do ano que vem. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Olha que coisa impressionante. Está dizendo que nesse mundo de miséria, nesse mundo de desgraça, nesse mundo de injustiça, essa gente está absolutamente focada no seu prazer pessoal. Quer dizer, num viver caracterizado pelo hedonismo mais radical. Engordados vossos corações. É um coração faminto, cheio de desejo. Ele está dizendo que o coração ficou gordo de tanto comer. De tanto vocês satisfazerem o seu apetite. Aí olha o que ele diz. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vocês estão fazendo churrasco. E não fazem outra coisa na vida que não seja celebrar. E não há nenhum pecado com relação a esses momentos de celebração. Ele está falando aqui de uma obsessão. Ele está falando aqui de uma pessoa que não consegue se dedicar a outra coisa na vida que não seja obtenção de prazer. Em dia de matança. O que significa essa matança? Tendes condenado. Quer dizer, eles não matavam diretamente, eles usavam o sistema de justiça criminal para matar o pobre. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. O justo, o pobre não tem como resistir o rico. Não tem como resistir aquele que tem o parlamento, que tem o comandante da polícia militar, o chefe da polícia civil, que tem até jornalistas e pastores sob o seu controle. O sistema todo é irrigado pelo seu dinheiro. Lá na ponta você tem o pobre clamando, ele não tem como reagir. Não sabe nem o que fazer. E aí Tiago diz, tendes condenado e matado o justo. Tendes usado grupos milicianos. Tendes contratado matadores. Essa é a pregação que eu diria expositiva, que emerge do contato com a realidade. Por isso que eu concordo, me perdoe a resposta mais longa que eu já dei na minha vida, que eu concordo com o que o irmão disse, não há como, a pregação expositiva tem que fazer por nós o que a verdade operava na vida de Cristo, que é a verdade encarnada. Sabe, que o levava para as ruas de Israel, para ter contato com os oprimidos. Alguma pergunta? Irmãos, temos 10 minutos. Pois não. Olá, pastor, meu nome é Felipe, sou gerente de ciências sociais, então eu me reconheci naquilo que você falou. É um caso raro. Quantos amigos você tem que atuam nesse campo dentro da igreja? Das igrejas aqui de Natal? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E o que é sair de sala de aula e vir para a igreja, muitas vezes? E ter contato com a família da fé? Não estou falando propriamente... Como é que é você ter contato com os textos de Karl Marx, Max Weber, Durkheim, chegar na igreja e lidar... Bom, vai lá. Tá. Então, missão integral. Antes de ontem, o pastor Sérgio Lira falou que a gente pode pensar a missão integral como um avião com duas asas, e que tem que haver equilíbrio entre essas duas asas, que é ação social e evangelização. Seria pensar a missão integral. Eu queria perguntar como pensar essa ação social. Porque na igreja, majoritariamente, o que eu vejo é que para a igreja a ação social é filantropia, e se esquece a dimensão política também. Então, é uma luta de costas para o Estado. Não se há uma disputa, enfim, por cargos no legislativo, executivo, etc. Por outro lado, eu vejo que os movimentos sociais fazem o contrário. Eles não querem fazer filantropia, porque dizem que não resolvem,
tem que ir na raiz do problema, né? O marxismo, o socialismo, enfim, vê assim. E eles deixam os pobres sofrendo. Isso. Então, tá lá, quem é É partidário... o extremo. Eles denunciam que existe aquilo, mas vem a pessoa passando fome e não fazem, porque é filantropia, eles não podem fazer. Então, como fazer esse equilíbrio, né, das duas coisas? E uma segunda pergunta, para encerrar mesmo, em relação ao ebola. O nosso PIB mundial é de 74,9 trilhões de dólares. A ONU orçou em 1 bilhão de dólares o custo para debelar o ebola nos próximos 6 meses. O gasto dos Estados Unidos com armamentos em 2013 foi de 683 bilhões de dólares. E o valor arrecadado pela ONU até hoje para debelar o ebola foi de apenas 100 mil dólares. 1 bilhão e até agora 100 mil dólares arrecadados. E ano passado, o Jean-Marie Le Pen, um político de direita da França, disse que uma solução para conter o ebola, para conter a imigração de africanos em direção à Europa, era o ebola. Ele falou isso, você pode ver nos principais jornais, no The Guardian, está lá estampada essa manchete. Então, o que a gente vê é que, enquanto o ebola não causou transtornos para a Europa, nem para os Estados Unidos, enfim, não vamos entrar em campo, vamos deixar eles morrendo lá. Os coveiros entraram em greve porque não estavam recebendo, inclusive, né? Mas quando começou a ameaçar a saúde de americanos e de europeus, não, vamos fazer alguma coisa, mas uma resposta insuficiente. O Conselho de Segurança da ONU diz que é uma resposta insuficiente e muito tímida. Então, eu pergunto, se fosse uma crise financeira, se fossem bancos prestes à falência, logo os bancos centrais dos países iriam injetar bilhões e bilhões de dólares. Mas a ONU pede 1 bilhão de dólares e eles, até agora, arrecadaram 100 mil dólares. Então, será que a igreja tem perdido a dimensão profética de denunciar isso? Isso é um genocídio consentido. Isso. Tem africanos morrendo, e são negros, e são uma figura que... pobres, né? Uma figura que o Giorgio Agamben, um filósofo italiano, usa, do homo sacer, um homem que não tem valor, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Perfeito. Outro dia eu disse, e pode parecer uma declaração bombástica, melodramática, mas eu falei numa pregação e agora mais calma eu repito. Se eu tiver que ser usado nesse país pelo império das trevas para arrefecer a paixão evangelística da igreja, eu peço que Deus me leve. E eu não vim aqui e não quero prestar esse desserviço à igreja e levar a igreja a perder de vista o amor evangelístico. Essa expressão belíssima do amor pelo próximo. Porque viver sem Jesus é muito ruim. E vou continuar afirmando, a missão número 1 da igreja é a pregação do evangelho. Mas que evangelho? Para aqueles que atacam a missão integral, dizendo que nós não enfatizamos o suficiente a grande comissão, eu digo para eles, no meu caso não, e no caso de número incontável de amigos, que continuam pregando o evangelho, eu só faço uma pergunta a você. Qual o resultado final dessa evangelização? Esse que é o ponto. Que tipo de ser humano vai sair lá na ponta? Vai ser um ser humano que, se Martin Luther King bater a porta de sua casa dizendo, vamos marchar comigo para lutar pelos direitos civis dos nossos irmãos negros, vai dizer, não, esse não é o meu ministério, Dr. King. Então, é interessante que nós não dissociamos a evangelização, por exemplo, de famílias
mais bem estruturadas. Faz parte do nosso discurso acreditar que o convertido vai se tornar um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor mãe. Agora, que curto-circuito que houve nesse nosso conceito de evangelização, que nos leva a não incluir a justiça social. Por que que essa pessoa que virou o melhor pai, o melhor marido, a melhor mãe, a melhor filha, por que que não se torna também o melhor cidadão? Quer dizer, alguém mais solidário, mais doce, mais misericordioso. Outro ponto também que vale a pena enfatizar é que antes de Deus nos chamar para lutar pela justiça social e nos chamar para evangelizar, Ele nos chama para amar. A missão da igreja é amar. E o amor, vou usar até uma linguagem secularizada do Amartya Sen, aquele economista indiano extraordinário, que eu acabei de ler agora uma de suas obras que me causou verdadeiro encanto, Desenvolvimento como Liberdade. Recomendo a leitura desse livro para todo mundo. Quer dizer, o amor é aquilo que me leva a trazer liberdade para o meu semelhante. Quer dizer, que lhe permite desenvolver o seu potencial, que viabiliza a sua vida. E esse amor, em alguns momentos, vai me fazer entrar na casa de Zaqueu e dizer: Zaqueu, você precisa de conversão, Zaqueu. E vai me fazer também socorrer o sujeito que está à beira do caminho. Eu não quis, como dividir esses mundos? Isso flui da evangelização. Quer dizer, a evangelização inevitavelmente vai gerar lá na ponta homens e mulheres misericordiosos, homens e mulheres sensíveis, homens e mulheres com lágrimas nos olhos. Na minha experiência, lá no Rio de Janeiro, tem ficado muito evidente para mim de que no discurso da missão integral, nós precisamos enfatizar de um modo todo especial a dimensão política do amor. Todos os dias eu estou lidando com pessoas cujos problemas são de natureza política. Qual o problema da África? Qual o modelo da América Latina? Qual o problema de grande parte da América Latina? Sabe? São os resquícios de uma colonização extrativista que só toma. Sabe? Quer dizer, se nós realmente queremos levar a missão integral a sério, queremos, de uma forma toda especial, libertar o pobre, levar dignidade de vida, nós vamos ter que lutar sempre por regimes democráticos. Amar a democracia. O Amartya Sen apresenta, num dos seus livros, um dado impressionante. Não há registro na história da humanidade de haver fome coletiva numa democracia. E por que não há registro? Por que fome coletiva é fenômeno de regimes absolutistas? Porque numa democracia o governante tem medo do povo. Numa democracia a gente pode depor o rei. Nós podemos ir para as ruas, podemos redigir petições, podemos fazer manifestações, podemos ir para o parlamento, podemos nas eleições dizer: não me representa, você está fora. Agora, o fato de você viver num regime democrático não significa em si que você vai usar a democracia em favor do oprimido. E nesse ponto, nós da missão integral, gente, olha, eu estou começando a lidar com a turma da missão integral. É uma comunhão nova na minha vida. É um mundo novo que eu estou entrando. E eu vou lhes dizer uma coisa: a rapaziada é muito lenta. O pessoal é muito devagar para o meu gosto. Não vi essa galera metendo a cara nas manifestações,
de final do ano passado, não vi esse povo como deveria estar nas ruas, não vejo esse povo em contato com o pobre como deveria estar. Acho um absurdo o pastor que não está em favela, não está no sertão, falar sobre missão integral. Tem que ter contato com o pobre. Não é possível que essa mensagem não coloque em contato com o oprimido, com aquele que você diz amar. Sabe? Então isso tem que mudar, tem que mudar. Outra coisa, não pode o adepto da missão integral ter uma agenda política secreta e revelar mais amor pela sua preferência político-partidária do que amor pela igreja. E lidar com o seu partido com uma condescendência que não lida com a igreja. Sabe? Há pessoas no nosso meio defendendo partidos políticos de uma forma obscena. Obscena. E não lidam com esta condescendência com a igreja. Que tratam com dureza. Mas com partido não. Então tudo isso precisa ser revisto. Nós precisamos aprender a fazer lobby. Nós somos umas crianças. A minha impressão é essa. Nós somos meninos e meninas. Nós não temos como sentar com essa gente para discutir política pública. Eles nos engolem. Nós achamos que pelo fato de lermos a Bíblia e de estarmos familiarizados com as teses de Lausanne, que nós podemos bater o olho no Brasil e interpretar intuitivamente a realidade. Não conhece. Você tem que ir lá. Você tem que ter experiência de campo. E algumas das propostas para este planeta, para este mundo, para o Brasil, para a minha cidade, mais humanas e que me parecem mais eficazes do ponto de vista de combater a desigualdade, são aquelas que estão saindo da pena de não cristãos. Por exemplo, evangélico discutindo o sistema de justiça criminal é uma desgraça. Evangélico falando sobre violência é uma tragédia. É o que de mais reacionário, retrógrado, desumano que se possa conceber. E isso em razão da forte influência de um setor do protestantismo americano dentro da nossa igreja. Não estou falando do protestantismo americano em totum, porque você encontra no protestantismo americano homens como Tim Keller. Mas há um setor do protestantismo americano que exerce profunda influência sobre o protestantismo brasileiro e que nos leva, portanto, a enfatizar em tamanha extensão a responsabilidade humana a ponto de perdermos de vista o papel corruptor do meio. Então, temos um longo caminho pela frente. Começar a sentar com os movimentos sociais, sabe, começar, para mim foi uma experiência humilhante, por exemplo, quando eu tinha que buscar os não cristãos e humildemente pedir para que eles me ajudassem a entender algumas coisas que eu estava com dificuldade de compreender. Eu tenho uma dívida enorme a homens aqui no nosso país, como Inácio Cano. Devo muito a um homem como Chico Alencar, não concordo com tudo que ele diz, mas a melhor interpretação que eu vi das manifestações de junho do ano passado, a maior interpretação, a que me pareceu mais acurada, e eu digo isso do ponto de vista de quem foi para todas. Eu nunca inalei tanto gás lacrimogêneo na minha vida como ano passado. Fui em todas, bomba, filho preso, segurando cartaz, fugindo da polícia, fugindo. Uma loucura. E ele, então, nesse livro A Rua, a Nação e o Sonho, é uma descrição precisa, e mostrando que o povo tinha uma mensagem, que essa história de que era um movimento difuso, que não sabia o que queria, mentira! Mentira! Todos sabiam o que estavam fazendo, a maioria. Que não me representa, porque esse parlamento não nos representa. Olhem para Natal, olhem para o Rio Grande do Norte, olhem para o Rio de Janeiro, olhem para o Brasil. O poder econômico venceu essas eleições, ganharam as eleições os que tiveram um investimento bilionário, milionário pelo menos em campanha. E é claro que essa conta virá lá na frente, que vai ser paga por você e por mim. Sabe, não me representa. Queremos escolas e hospitais padrão FIFA, que foi, inclusive fomos nós que criamos essa. Sabe, é claro, você está vendo. Por que você tem competência para criar esse estádio aqui de Natal e os hospitais não seguem o mesmo padrão de excelência? Sabe? Então, bom, isso aí, me perdoe que a gente fala sobre isso, acaba virando catarse, né? E aí você... É isso, e a ONU, infelizmente, falar sobre política internacional, olha, não é fácil. Porque é um absurdo o que os Estados Unidos... É difícil, eu prefiro nem falar, que vai gerar muita controvérsia. Porque é um absurdo que os Estados Unidos investem em armamento. Mas a humanidade está carecendo
de alguém que tenha, de alguma instituição que tenha o monopólio do uso legítimo da força. Você não pode ver o Estado Islâmico sair dizimando, e Estados Unidos, França, Inglaterra, todo mundo de braços cruzados, ou pelo menos agindo timidamente, não agindo na extensão que deveriam agir. E isso vai demandar... Agora, dialogar com o Estado Islâmico... Olha, eu estou estudando para valer esse negócio. Eu peguei agora um comentário... Tem esse negócio do Apple TV. E aí eu peguei essa engenhoca, comprei... E aí você vê os vídeos do YouTube pelo Apple TV. E aí tem lá uma série de matérias feita por um site chamado Vice News, ou News Vice. Vice News, News Vice. Já ouviram falar? Eu também nunca tinha ouvido falar. Mas, gente, uma série de reportagens sobre o Estado Islâmico. É assustador. É assustador. É um negócio assim de criança de 10 anos de idade dizendo: nós vamos matar os europeus, nós vamos dividir a América, nós vamos matar os infiéis. Quem são os infiéis? Todos aqueles que não seguem aquela versão de islamismo do Estado Islâmico. Na verdade é o seguinte, o cenário da política, vamos assim dizer, internacional, na verdade, deixa eu reformular a declaração. As ameaças ao bem-estar e à paz da humanidade, presentes hoje no nosso planeta, nos dão direito de dizer que nunca houve uma geração tão próxima do cenário apocalíptico quanto a nossa. Ah, pastor, sempre o homem disse assim sobre o seu tempo. Nós nunca tivemos o poder de matar todo mundo, conforme nós temos hoje. O poder de devorar o planeta. Quando eu olho para essas quinquilharias, e agora eu estou com uma filha temporã, e a gente nunca vi boneca Barbie na minha casa, eu tive 2 meninos, um de 24, um de 22, agora eu estou com uma menininha que acabou de fazer 4 anos. E aí Barbie para cá, Barbie para lá, espelhinho, minha mulher gosta de comprar essas coisas. Mas quando eu vejo as lojas que vendem esses produtos, eu fico pensando o seguinte: como é que a natureza dá conta disso? De tanta quinquilharia, de tanta boneca, de tanta bijuteria. Como é que dá conta? E pela primeira vez, olha o que está acontecendo em São Paulo. Tá bom, temos que parar. Em São Paulo, uma cidade inteira está para parar por falta d'água. Sabe? E nós estamos precisando desesperadamente de uma igreja que seja consciência do planeta. Mas precisamos conhecer, para isso, precisamos conhecer a Bíblia e precisamos conhecer o mundo. Quer dizer, a Bíblia em uma das mãos e o jornal na outra.